Hi everyone and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas do terceiro ano. Estamos iniciando mais um ano letivo de língua inglesa, o ano é 2026 e vocês estão aqui comigo, Teacher Patrícia Richer, e também com a presença da nossa querida intérprete Aldelina. Mas é o seguinte, eu não sou a única teacher que vocês terão aqui nessas aulas de língua inglesa. Eu estarei aqui com vocês, responsável pela unidade 1, onde nós vamos trabalhar muito com vocabulários e gramática. Lá na unidade 2, vocês vão ter a presença da teacher Samara. Lá vocês vão trabalhar muito sobre interpretação de texto, muito sobre cultura diversas e também estratégias de leitura que vem antes, obviamente, das interpretações de texto, para que você possa aplicar essas estratégias e fazer uma interpretação de texto muito melhor. É o seguinte, terceiro ano você sabe que está chegando aí o quê? Enem. Então essas aulas elas foram especialmente preparadas para você poder se preparar para o Enem. Só que, claro, lembrando muito bem, não adianta só prestar atenção nessas aulas e acabou. Não, você tem que daqui também correr atrás do seu babado. Você tem que ir estudar também, pesquisar e com certeza praticar, que é o que nós vamos fazer também nessas aulas aqui. Estudar e praticar. Na aula de hoje, assim como na aula 2, eu trouxe temas que são parecidos, porém distintos, e são muito cobrados no Enem. O tema de hoje da nossa aula é o tema de cognates, que são os famosos cognatos. O que são famosos? Não sei se existe famosos, são famosos. Coloca aqui para mim, diretor, a nossa tela, para a gente começar a nossa aula de número 1.1. Aula 1.1 comigo, Teacher Patrícia Richer. Vamos lá? Olha só. Cognates. In English, words that look like Portuguese, ou seja, cognatos. Em inglês, palavras que se parecem com o português. Esse tema de hoje é um tema feliz, é um tema alegre, porque cognatos, eles são importantíssimos e são muito fáceis, porque, veja bem, são palavras que são parecidas, né, no caso do inglês, para o português. E para nossa felicidade, elas são as palavras que têm mais do que as outras que nós vamos ver lá na segunda aula, que são os false cognates, ou seja, os falsos cognatos, mas são mais conhecidos como false friends, né? Porque se não é cognato, não pode ser falso, exatamente, então são false friends. E aí a gente tem aqui, a gente vai ver a definição de cognatos, a gente vai ver os tipos de cognatos e a identificação de cognatos. A aula de hoje vai ser somente com vocabulário. Eu vou falar uma palavra em inglês e vou traduzir essa palavra e você vai saber por que isso vai acontecer já já. Vamos começar a nossa aula? Cognates, olha aí, ó, um monte de smile aqui, ó, sorrindo, porque é um tema feliz, é um tema que você se sente feliz, porque são palavras que você vai conseguir identificar, fazer inferência de forma muito tranquila. Vamos lá? Vamos entender o que são esses cognates? Vamos lá para a nossa tela? Isso. Cognates ou cognatos são palavras de línguas diferentes que possuem origem comum e por isso apresentam forma semelhante, significado igual ou parecido. Então, terão alguns que você vai pensar, nossa, é igualzinho, não tirou, né, praticamente nada, só mudou uma letra. Outros que não vão ser tão parecidos assim, mas ainda assim vão ser bem semelhantes. Nós vamos ver a diferença deles já já. Olha só, no inglês e no português, muitos cognatos existem porque ambas as línguas receberam forte influência do latim e do grego, principalmente em áreas como, veja bem, ciência, tecnologia, política e cultura. Porque olha só, o português, ele é uma língua românica, certo? Então, ele vem também, é derivado do latim vulgar. Já o inglês é uma língua germânica que tem forte influência do francês, que também é derivado do latim vulgar. E aí o grego também tem influência enorme entre essas duas línguas, o inglês, o português e também o francês. E são palavras mais rebuscadas, então por isso são utilizados na ciência, na tecnologia, na política, certo? E aí no dia a dia, os nativos de língua inglesa, eles preferem não usar essas palavras mais rebuscadas, eles usam palavras mais simples, palavras menores do que as palavras que são realmente cognatos. Porém, elas são muito utilizadas nos textos acadêmicos que vocês vão ter lá no Enem, no texto científico, né, um texto mais assim formal. Então tá cheio de cognato e isso vai facilitar. Agora, se for um texto mais informal, a presença dos cognatos pode diminuir, mas ainda pode existir também.
Vamos continuar lá na tela? Let's go! Olha só, por que os cognatos são importantes? Eles facilitam a leitura e interpretação de texto, afinal de contas, são palavras que são muito parecidas, então você já consegue ver de cara o que significa. Eles ajudam a inferir o significado de palavras desconhecidas, né? Você já entendeu isso? Aumentam rapidamente o vocabulário, afinal de contas, mais fácil você lembrar da existência deles, porque são parecidas com o português. E são muito comuns em provas como eu disse, Enem e vestibulares. Vamos saber agora, por uma questão de apenas conhecimento, os tipos de cognatos, e eles podem ser divididos em 3 tipos. Veja bem, nós temos os idênticos, que em inglês nós chamamos de words that are spelled exactly the same, ou seja, palavras que são pronunciadas de forma exatamente igual, então idêntico, obviamente. Temos os semelhantes, que são words that are spelled slightly differently, ou seja, palavras que são pronunciadas assim, com uma pequena diferença, né? E aí você tem aí os semelhantes, porque não é igual, não é idêntico, mas é semelhante. E temos os vagamente parecidos, que são aqueles que words that are spelled differently but sound similar, ou seja, palavras que são me fugiu a palavra, eu tô falando outra, mas palavras que são ditas, que são como é que você, quando você, me fugiu a palavra aqui, quando você vai pro ditado, a professora ela faz o quê com você no ditado? Ela, enfim, esqueci a palavra, mas tudo bem, diferentemente, mas ela tem um som similar. Então são esses 3 tipos. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai, é só por uma questão mesmo de você saber que tem esses 3 tipos. Portanto, você não vai sempre esperar que eles sejam idênticos. Ah, tem uma diferença aqui, então não é um cognato. Não significa isso. Na verdade, essa diferença pode ser que ele seja vagamente parecido, né? Então pode ser ainda um cognato também, porque se ele te lembra, pode ser. Entretanto, contudo, todavia, mais porém, a gente tem uma situação. Antes de começar a leitura das palavras, eu vou já adiantar aqui para vocês. Eu falei mais cedo, no início da aula, isso, são os falsos cognatos. Presta atenção, os falsos cognatos são palavras, a gente vai ver na aula 2, tá? São palavras que eles nos enganam. São os false friends, os amigos falsos. Essas palavras são amigas, são friends, são pessoas legais, pessoas. Mas os false friends não, eles parecem, mas não são. Então, cuidado. A nossa sorte é que tem mais cognatos do que falsos cognatos. Entretanto, eu acho que eu trouxe para vocês mais falsos cognatos do que cognatos. Enfim, não fiz a contagem. Mas temos aqui as palavras. Eu acredito. Perceba que não tem a tradução. Eu não coloquei a tradução porque, pô, gente, dá para você ver e já saber que palavra é. Então, o foco aqui é onde? Nas palavras, na pronúncia das palavras, na tradução delas, que eu vou fazer independentemente. E você, aí, dentro da sua situação de aluno e aluna, você pega seu caderno, sua caneta, seu lápis e você vai anotando tudo. Porque se você não anotar, você vai comendo, foi, já passou. Como é que você faz para adquirir esse vocabulário? Não é vendo só uma vez, não é vendo só 2. Você tem que ver constantemente, tem que praticar, usar essas palavras. Às vezes você está no seu dia a dia, falando com seu colega, com a sua família, com seu amigo, com sua professora. Por que não fazer essa questão de misturar o português com o inglês? Né? Eu tô precisando ir lá no hospital, por exemplo, no hospital, ao invés de falar hospital. Para brincar, não é para quem achar isso bobo, é porque realmente não entende que a gente precisa fazer isso para poder fixar e tá tudo tranquilo, tem que fazer mesmo, não importa o que as pessoas vão pensar, se você quiser aprender, tem que praticar. Então, tendo dito isso, vamos começar com a leitura das palavras e suas respectivas translations. Let's go! Temos aí a primeira palavra. Olha só a primeira palavra, bonita, né? Você consegue inferir o significado dela apenas comigo? Aliás, comigo não, apenas lendo a primeira palavra. Concept. O que significa essa palavra concept? Dá para entender que é o quê? Dá para entender que ela significa conceito. Você consegue pegar de cara que ela significa conceito. É exatamente isso. Vou trocar a cor aqui da minha tinta porque, como a minha escrita ela está em preto,
E temos amarelo também, então vou colocar em que cor? Me ajuda aí, Adelina, qual cor eu coloco? Qual cor você acha? Azul, vermelho? Um azul, azul escuro. Vamos lá. Então, concept é o quê? Conceito. Temos a segunda palavra, conflict. Você tem a palavra conflict, que você entende muito bem que ela é conflito. Ela é muito parecida e realmente ela significa conflito. Console, você tem essa palavra que significa o quê? Console, exatamente. Aquela questão lá da brincadeira do videogame, você brinca, né, usando o console, é exatamente isso que significa também. Então, tem a mesma tradução, tem é idêntico, né? Acredito que seja idêntico, isso mesmo. E temos a próxima, tudo com C por enquanto, nós temos o contrast. Contrast dá para entender muito bem que significa contraste. Contraste, o que só muda é apenas a não presença da vogal E, somente. Demos uma puladinha aí em um quadradinho, nós vamos para a próxima palavra, que é a palavra culture. A palavra culture significa cultura. Portanto, culture, cultura, só muda mesmo a não presença da vogal A e sim da vogal E. Debate. Nós temos a palavra debate, você consegue perceber que ela significa debate. Inclusive é escrito da mesma forma, não muda absolutamente nothing. Nós temos a palavra drama, nós temos drama, que é o quê? Drama, também idêntico, sem mudar nada. Festival, que significa festival. Nós temos a palavra hospital, que significa hospital. Perceba que também há mudanças aí na hora da minha pronúncia. No português, o hospital, ele não tem som, o H, ele é sem som. Porém, no inglês, você tem essa questão do H ter som, ele vai ter o som de R, ele também pode ser mudo, como na palavra horse, que é cavalo. Então, neste caso aqui, vai ter som de R. E tanto é que nós temos duas vezes a palavra hospital, porque alguém está precisando ir para o hospital. Duas vezes ela está aqui. Temos o animal. Animal, que também é uma palavra que é idêntica a animal. Capital, que significa capital. Chocolate, que significa chocolate. Doctor, que significa doutor. Veja bem, no inglês a gente usa a palavra doctor para duas situações. A gente usa para quem é médico também. Temos uma outra palavra para médico, mas essa palavra também é usada para médico. E também a gente usa para pessoas que têm PhD, né? Uma instrução acadêmica muito maior do que apenas uma graduação. Então, você vai chamar a pessoa, né, de doutor para essas situações. No Brasil, a gente usa para isso, também para questões formais, às vezes, certas profissões. A gente usa essa questão do doctor, mas eu mesma, Patrícia, só uso doutor, né, doctor, para pessoas que têm, né, doutorado, porque tem doutorado, então já é doutor. Temos a palavra ideal, que é exatamente isso que você está pensando. Ideal é ideal mesmo, e assim vai ser. Important. Important significa importante, e é assim que vai ser. International. International significa internacional, e é isso. Minute. Minute também significa minuto. Natural. Natural vai significar natural. Tá vendo como tá fácil? Só a palavra fácil você consegue inferir o significado na hora. Vamos ver a nossa próxima lista? Na nossa próxima lista a gente tem a palavra accept. Accept, que significa o quê? Aceitar. Isso mesmo. Então parece com ela, não é idêntico, mas você consegue inferir o significado ao ver essa palavra. Capital, que significa capital. Eu repeti a palavra capital, mais uma palavra repetida. Às vezes vai acontecer isso. Temos a palavra, de novo a palavra hospital aqui, ó, mas que diacho, 3 vezes ela aparece, pode pedir música. Complete. A palavra complete vai significar completo. Muito simples, né? Dá pra ver que elas são muito idênticas para semelhante. Na verdade, idêntica, né? Porque é complete, mas se for o verbo é completar, então você perceba que algumas palavras elas têm várias classificações gramaticais. Ela vai significar o verbo, ela vai significar também o substantivo, tudo bem? Conversation, que é obviamente conversação, certo? Demonstrate.
Demonstrate vai ser o quê? Demonstrar. Isso mesmo, demonstrar. Difference vai significar diferença. Doctor, mais uma vez, já foi explicado. Language vai significar língua, linguagem. Isso mesmo. Energy. Energy vai significar energia. Event vai significar exatamente o que você está pensando. Todo mundo gosta de um evento, né? Um evento social, uma festa, uma coisa assim. Nós temos a palavra idea, que é ideia, e é isso mesmo que vai significar. Já não é idêntico, mas ela é semelhante ou vagamente parecida. Eu geralmente não saberia colocar se é semelhante ou vagamente parecido, porque para mim isso é semelhante. Mas isso também não importa. É importante que você saiba que tem essas três para você saber que não é porque está um pouco diferente do que a gente viu que não seja um cognato. Important vai significar importante. Porque vai que você, aluno, acha que os falsos cognatos são aqueles que nem se parecem tanto. Não, existem falsos cognatos que estão escritos da mesma forma, mas eles não significam aquilo que a gente acha. Até porque, ao longo do tempo, as línguas foram tendo a sua mudança. Você vê aí essa questão muito forte entre francês e inglês, o francês e o português também. Então, as coisas foram modificando, significados também, e isso acontece. Então, com o tempo, as coisas mudaram bastante. Moment, que significa exatamente isso que você está pensando. Momento. Possible, que é exatamente isso que você pensa também. Possível. Inclusive, você que está aí na outra tela, que é na tela da sala de aula, né? Você que está aí, aluno e aluna, você pode, comigo, traduzir até antes de mim. Já falar, epa, isso aqui é tal coisa, para você ver como é fácil. Situation, situação. Original, original. Perfect, perfeito. E vamos para o nosso terceiro slide. A gente vai ver mais palavrinhas aqui. E algumas dessas palavras, você pode ver as primeiras, elas têm ali aquela questão de matéria de escola. Nós temos aí biologia, geografia. Temos palavras técnicas aqui, que é, obviamente, aquela questão lá que eu comentei lá no início da aula, da influência do grego, né? Do grego antigo, obviamente, com naquelas áreas como ciência, tecnologia, política e até cultura. Então, temos aqui biology, que é biologia, geography, que é geografia, gymnastics, que é ginástica, quase não sai a palavra, psychology, perceba que esse P aqui eu não vou falar, ele é mudo, silent P, ele é um P silencioso, então eu falo psychology. Temos o próximo, radiology, que é radiologia, então psicologia, radiologia. Temos aí 3 palavras com esse final, né? Que esse dia aí, que vem, né, de lá do nosso amiguinho do grego. Então, sociology, sociologia, technology, tecnologia, possible, que eu acho que eu já falei, mas tudo é possível, inclusive repetir. Possible, possível. President, que significa presidente. Problem, que aqui a gente não tem nenhum problema. Aqui tá tudo sussa porque cognatos são show. Problem é problema. Possible, porque mais uma vez é possível a gente repetir a palavra. President também é possível. Olha, eu tô demais. Mas isso é pra vocês fixarem, viu? Isso aqui, na verdade, Aldelina, isso aqui não foi um erro não, tá? Isso aqui foi de propósito, porque eu falei assim, vou repetir para que eles peguem mais a palavra. É porque é na repetição que se pega. Ah, tá ligado? Então temos aqui a palavra professor, que é professor. Só que tem um detalhe. Professor é professor de faculdade, de universidade. Já professor de escola, assim como vocês têm aí o professor presencial, ele vai ser chamado de teacher. Exatamente, teacher não tem distinção de gênero. É teacher homem e teacher mulher. Próxima palavra, nós temos a palavra radio, que é rádio. Na próxima, nós temos a palavra regular, que é regular. Similar, similar. Total, total. Hospital, mais uma vez, que vocês já sabem. Restaurant, que significa restaurante. Vamos à nossa próxima. Nature. Temos aqui a próxima palavra, que é a palavra nature, que é a palavra natureza. Eu sei que não parece muito com natureza, 100%, mas você tem aqui, ó, faltando um ZA.
para ter natureza, para ser igualzinho em português. Temos a palavra occasion, que é a palavra o quê? Ocasião. Temos a palavra opinion, que é opinião. Temos a palavra participate, que é participar. Temos system, que é sistema. Tradition, que é tradição. Unique, que é único. Assim como essa aula que você vai ver várias vezes, apesar de você ver várias vezes, ela é única, né? Porque estou gravando uma única vez e você vai ver várias vezes, porém ela de alguma forma é única. Vamos lá. Version, que significa versão. Advantage, que significa vantagem. Eu sei que não parece tanto por causa desse A aqui, esse D, mas ela é vantagem. Então ela é semelhante, ela é vagamente parecida, na minha opinião. Decision, decisão. Decision, decisão. Effect, que é a palavra efeito, parece muito com a palavra effect que eu falei mais cedo, com A, a diferença é com E com A, a outra é com E, só que uma aqui no effect você tem o efeito e o effect você tem como a palavra afetar. Expect, que você pode traduzir tanto quanto esperar quanto expectativa, né? Você tem essas duas traduções para essa palavra aqui. Famous, você vai traduzir para, obviamente, famoso ou famosa, famous. Idea, que eu acho que eu já falei, se não me engano, ideia. Journey, que significa jornada. Pode ser também de viagem, mas geralmente uma viagem mais longa, uma jornada maior, ou uma jornada de vida, enfim. Language, que eu já falei que é língua. Kilogram, que você tem aí a palavra kilogram, que obviamente você sabe a tradução dela, que é quilograma, quilo. Kilometer, que é a questão do quê? Do quilômetro rodado, né, de um carro. Simple, que significa simples, algo simples. Você também tem a palavra universal, que é universal. Essa aqui, ela é 100% igual, né? Igualzíssima. Structure, que é o quê? Estrutura. Olha só, gente, vocês estão vendo como são palavras muito parecidas? Bem, me diz aí se não é fácil você aprender essas palavras, já saber, olhar para elas, já saber o que significa isso. Entretanto, toma cuidado, porque tem as nossas palavras que são os falsos cognatos. Eles poderiam estar aqui, mas eles não estão. Mas poderia ser, tá? Tanto é que você vai, na aula 2, você vai ficar impressionado como eles também são muito parecidos, mas não tem nada a ver com aquilo que a gente está pensando. Então vamos lá, statist, que é o quê? Que é a questão da estatística. Muito bem? Jurisdiction, que é a questão da o quê? Jurisdição. Justice, que é justiça. Education, que é educação. Organization, que é organização. Context, que é a questão do contexto. Organize, que é a questão de organizar. Error, que é a questão de erro. Isso aqui é muito visto em linguagem de computador. Identify, que é o que fica fácil para você aqui, que é identificar. Então, identificar. Educate, que obviamente a gente tem aí education, que vem dessa palavra aqui, que é educar, educação, educar. Investigate, que é investigar. Explain, que é explicar. Respect, que é respeito. Describe, que é descrever algo. Digitalize, quase que não sai. Digitalize, que é digitalizar, também tá muito fácil para você aí. Civilize, que é a questão do quê? Civilize, a questão do quê? Do ser civil, né? Vem dessa questão do civil, civilização. Temos também a palavra organize, que eu já repeti, civilizar, então organize já foi. Construct, que é construção, também você consegue ver que construct é construção, não está 100%, mas você consegue enxergar isso. Foram muitas palavras, até mais do que deveria, porque a ideia não é apresentar tantas palavras assim de uma vez só. Entretanto, é só uma aula que a gente vai ter de cognatos, né, gente? E é muito interessante que você, aluno, saiba que a gente não vai ter a nossa prática. Isso aqui está de prática, mas a gente não vai ter nossa prática hoje.
Aqui estão as nossas referências. Prática mesmo a gente vai fazer lá na nossa atividade 1.2. Então, eu passei muitas palavras para vocês, só que lembrem só uma coisa, não tem como aprender tudo de uma vez. Só que é interessante que vocês anotem, de vez em quando dê uma olhadinha lá. Se não conseguiu anotar a tradução, pesquisa, procura e faz uma lista de cognatos para vocês, assim como uma lista de falsos cognatos também para ajudar vocês a identificar quem é quem aí na parada. Muito bem? Então é isso, pessoal. Nossa aula 1.1 terminou. Chegou ao final e a gente vai fazer o que agora? Vamos nos preparar para a nossa revisão, vai ser algo simples, né? E a nossa atividade. Tem um texto deste tamanho aqui, mas vocês vão se dar bem porque ela está cheia, ó, full of cognates, cheio de cognatos. So that's it for today, folks. Por hoje é só. See you next class. Bye, bye.